Ponho como possível uma teoria nova de se nascer. Quando chegou a minha hora de nascer no céu das ideias, estava atento ao globo terrestre que ia passando pela frente, à espera de encontrar uma terra que me agradasse. E como eu estavam outros. Quer dizer, toda a gente escolhe o lugar onde nasce. Nascer não é uma fatalidade, mas uma escolha pré-consciente. Eu o que escolhi foi Barca d'Alva, que é a última terra portuguesa antes de Espanha. Mas é muito difícil fazer o cálculo matemático necessário para que um corpo em movimento, como é o céu, ir acertar noutro corpo também em movimento, que é a Terra. Então os calculistas lá se enganaram e eu fui parar ao Porto. Mas logo que foi possível, repararam o erro, e apenas com alguns meses de idade fui realmente crescer para Barca d'Alva. Andei por toda a parte que é mundo, mas a minha terra continua a ser Barca d'Alva. Meu pai, funcionário da alfândega, foi demitido, de maneira que a casa andou meio complicada durante algum tempo. A minha noção, no entanto, era a de que havia uma grande confusão no país, que as coisas realmente por essa altura, 2021, corriam mal e o país estava em dificuldades, embora não percebesse lá muito bem o que se passava, nem as causas de tal situação. Numa outra revolução que apanhei no Porto, a Revolução de 27, foi já contra a ditadura militar implantada em maio de 1926. Durante 8 dias o Porto foi bombardeado a rigor pela artilharia governamental, com os republicanos cercados dentro da cidade. No fim a cidade foi tomada e toda aquela gente foi presa ou fugiu. Então, Agostinho ingressa na primeira Faculdade de Letras do Porto, criada por Leonardo Coimbra, onde se gradua em Filologia Clássica. Aos 23 anos, e ainda nesta faculdade, escreve a sua tese de doutoramento. Nos anos 30 faz a sua incursão no movimento da Renascença Portuguesa, mas o trabalho mais importante seria, sem dúvida, o desenvolvido na Seara Nova, fundada por António Sérgio, intelectual que influenciou muito Agostinho. A Seara era um movimento de oposição, onde intelectuais descontentes com o regime publicavam os seus artigos. Entretanto, ele tinha casado em 1930 com Berta de Amido. É a primeira mulher dele, Dona Berta, que era uma mulher fantástica. Talvez ali por 32, 33, veio para o liceu, era um jovem professor, franzino, e rapidamente conquistou um prestígio extraordinário, não só dentro dos estudantes e dentro dos professores, mas mesmo na cidade. Não se falava nada das matérias que nós andávamos a estudar, não. Falávamos da vida, como eu via a vida, e isso entusiasmava-nos imenso. É claro que esse prestígio que ele conquistou tornou-se evidente
com o episódio da obrigatoriedade que o regime salazarento impôs a todas as pessoas que trabalhavam na função pública de assinarem um documento em como não faziam parte de nenhuma organização subversiva ou secreta. Declaro por minha honra que não pertenço, nem jamais pertencerei à sociedade secreta. Simplesmente ele não concordou. Queria ter a liberdade de amanhã, se quisesse fazer parte de uma sociedade secreta, fazer mesmo. E o Sr. da Silva disse-nos porque é que não tinha assinado. Porque eles diziam, não faz nem fará. Ele disse, não, neste momento não faço. Mas não sei, quero liberdade para amanhã fazer. O corolário foi a expulsão dele da função pública. Isso impressiona-nos a todos. O que é que este homem vai fazer? Ele foi muito importante para muita gente. Quer dizer, que ele revelou, digamos, a personalidade de muita gente, elas próprias. Foi uma aprendizagem, no melhor sentido da palavra. Portanto, ele, a propósito de tudo, ia discorrendo sobre as coisas mais diferentes. E eu ia ouvindo, encantado, enfim, e gostava muito daqueles passeios peripatéticos, a conversar e a filosofar sobre as coisas mais diversas. Ele socraticamente fazia a pessoa e refletindo, o que ele colocava era questões. E se a pessoa dizia, não, é isso mesmo que eu quero fazer, eu vou aqui, então vá por aqui. E a um certo momento, eu procurei o professor da Silva perguntar-me sobre assuntos de história para eu fazer a aptidão da literacia de direito. E passado aí uns 2 meses, perto de 2 meses, disse-me assim, para além disto, do teu interesse pelas letras, o que é que tu fazes mais? O que é que tu gostas mais de fazer? Eu sou professor, eu gosto de ensinar, eu sempre ensinei muito. Apaz-me de trazer os seus desenhos. E na semana seguinte, eu veio um roubo dos papéis com os desenhos. Ele abriu, olhou atentamente, uma atmosfera de silêncio e de ouvimento, e depois disse, olha, era aquilo que eu pensava. Tu, o que és um escultor? Fui para casa, entusiasmado, comecei logo a trabalhar. Quando viu aquilo que eu tinha feito, disse, é assim mesmo. Chama lá o teu pai e a tua mãe. E ele disse, olha, o vosso rapaz, o que deve ir é para os belas artes. Ficaram suspensos, porque realmente ele tem talento enorme. Está aqui a história da influência máxima que o mestre da Silva teve na minha formação, descobriu a minha vocação de artista plástico, escultor e desenhador. Um dia me apareceu a ideia. Uma madrugada em que me tinha levantado para escrever ou ler não sei o quê. Veio-me então uma ideia de que se podiam fazer folhetos sobre determinados assuntos, numa linguagem simples, clara e em poucas páginas, que dessem às pessoas a oportunidade de se interessarem por esses assuntos e assim continuarem determinado trabalho. E comecei a escrever. Consolidada a primeira série, chamada Iniciação, entrou-se noutra coleção, chamada Antologia, que se destinava a publicar os grandes autores, um trecho marcante de uma obra.